Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje, olha, temos um material aqui fascinante e vou te dizer um pouco perturbador para a nossa análise. Vamos falar de inteligência artificial, sim, mas não daquele jeito que a gente sempre ouve, sabe? Como ferramenta para o progresso e tal. A gente está vendo como ela está sendo desviada para fins bem mais sombrios, né? A conversa hoje é sobre grupos de elite de ciberespionagem. E, segundo as fontes que a gente analisou, são grupos patrocinados por estados mesmo, usando IA para dar um salto de qualidade na fraude digital, nos ataques cibernéticos. Parece que a gente está vendo, tipo, a reinvenção da espionagem na era digital. E tem um país específico que aparece direto nas fontes como pioneiro nisso: a Coreia do Norte. Parece que hackers ligados a Pyongyang estariam usando IA para criar ataques cada vez mais sofisticados. Os alvos principais, pelo que dizem os relatos, ficam lá na Coreia do Sul, mas essa onda já está batendo em grandes empresas nos Estados Unidos também. Então, a nossa missão hoje é mergulhar nessas informações, tentar entender como funciona essa nova modalidade de ataque, quem está por trás e, principalmente, né, quais são os riscos reais que isso representa para todo mundo. E bem no centro dessa trama toda surge um nome que talvez quem acompanha a cibersegurança já ouviu falar: o grupo Kintsugi. Fontes de inteligência, incluindo agências do governo americano, apontam o Kintsugi como uma unidade de ciberespionagem, ligada diretamente ao regime norte-coreano. Eles parecem ser os protagonistas, ou melhor, os antagonistas, né, dessa nova onda de ataques com turbo de IA. Exato. E é importante dizer que o Kintsugi não é de agora, né? Eles são um grupo bem persistente, tem mais de uma década de atividade aí documentada. A missão deles sempre foi muito clara: coletar inteligência estratégica, seja política, militar, econômica, tudo para abastecer o governo norte-coreano. Historicamente, os alvos preferidos deles são ministérios, agências do governo lá na Coreia do Sul, empresas que fornecem tecnologia para a defesa e também os think tanks, sabe? Aqueles centros de pesquisa que analisam a geopolítica da região, da Península Coreana, leste asiático. E vale lembrar, eles usam vários nomes por aí, codinomes. Talvez já tenha ouvido falar de APT-43, Telium ou Velvet Cholima. Mas olha, o nome não importa tanto. O objetivo é o mesmo. E essas operações são vitais para a Coreia do Norte. Não só pela inteligência em si, mas como uma ferramenta para driblar as sanções internacionais, que são pesadas. Tem fortes indícios, sim, de que essas atividades de crime cibernético e espionagem ajudam a financiar programas estatais que são prioridade para eles, né? Incluindo o programa nuclear de mísseis, que é super controverso. A IA, nesse contexto todo, entra como um multiplicador de força para eles, para turbinar essas atividades. Entendi. Então eles já tinham essa máquina de espionagem funcionando e basicamente adicionaram uma IA como um motor novo mais potente. E a tática que está chamando mais atenção, segundo o que a gente leu, é o uso de IA generativa. Mencionam especificamente o ChatGPT, para criar documentos falsos. E com um nível de realismo, assim, impressionante. O exemplo que mais choca é essa capacidade de gerar carteiras de identidade militar da Coreia do Sul, que num primeiro olhar parecem totalmente autênticas. Ok, vamos desempacotar isso aí. Como é que esses documentos falsos viram uma arma? Então, aí que entra a sofisticação da engenharia social, né? Mas potencializada pela IA, esses documentos que a gente chama de deepfake, que são essas falsificações digitais super realistas criadas por IA, eles viram a isca perfeita em campanhas de phishing que são extremamente direcionadas. A gente está falando de spear phishing, que é quando o ataque é feito sob medida para enganar um alvo específico, ou um grupo pequeno, bem definido. E a IA não cria só o documento falso, a carteira de identidade, por exemplo. Ela também pode ser usada para redigir os e-mails que vão junto, sabe? De uma forma muito mais convincente. Imagina só receber um e-mail que não tem aqueles erros de português bizarros ou aquela linguagem meio robótica que a gente via no phishing antigo. A IA consegue gerar textos com linguagem supernatural, com o contexto certo, o tom oficial,
Tudo para fazer a vítima acreditar que aquilo é legítimo. O anexo parece real, o texto do e-mail parece real. Isso derruba as defesas, a desconfiança, até de quem costuma ser mais cuidadoso. Nossa, isso é realmente assustador, porque ataca direto a nossa capacidade de discernir o que é real do que não é. E quem são os alvos principais dessas campanhas que usam essas identidades militares falsas? Olha, as fontes são bem consistentes nisso, apontam para um grupo bem seleto de alvos. Claro, militares e funcionários de defesa da Coreia do Sul estão na mira. Óbvio. Mas a rede é maior. Inclui jornalistas que cobrem Coreia do Norte, pesquisadores acadêmicos que são especialistas na região, ativistas de direitos humanos que ajudam desertores norte-coreanos e também funcionários de várias agências do governo e militares sul-coreanas. Basicamente, qualquer pessoa ou entidade que possa ter informações que Pyongyang considera valiosas ou sensíveis. E a engenharia social ela vai além do texto do e-mail, viu? Eles registram domínios na internet que imitam os domínios oficiais de um jeito muito sutil. Por exemplo, uma das análises que a gente viu detectou o uso do domínio .mi.li.kr. O domínio militar oficial da Coreia do Sul é .mil.kr. É uma troca de I por L ali, quase imperceptível se você olhar rápido. E o anexo com a identidade falsa. Muitas vezes vem disfarçado, apresentado como um suposto rascunho para revisão de um novo modelo de identidade, com nomes de arquivo tipo Government ID Draft.zip. Tudo pensado para fazer a vítima clicar sem pensar duas vezes. Mas aí surge uma questão técnica que me deixou intrigada. Plataformas como o ChatGPT, elas têm salvaguardas, né? Filtros para impedir a criação de conteúdo ilegal, perigoso ou replicar documento oficial. Como é que o Kim Suk conseguiu driblar isso para gerar logo carteiras de identidade militares? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Parece coisa de filme de hacker mesmo. E né? É uma demonstração clara da adaptabilidade, da astúcia desses grupos. Segundo uma análise bem detalhada da Genius, que é uma empresa de cibersegurança que investigou esses ataques, o Kim Suk usou uma abordagem bem engenhosa para contornar as restrições do ChatGPT. Em vez de pedir direto, cria aí uma carteira de identidade militar sul-coreana, que provavelmente seria bloqueado na hora. Eles formularam os pedidos de um jeito indireto. Eles pediam a criação de modelos de amostra, ou sample templates, como eles chamam. Basicamente, eles enganaram a IA, ludibriaram a plataforma, fizeram ela acreditar que estava só gerando um modelo genérico, um exemplo de design para um propósito qualquer, hipotético, legítimo, quando na verdade o objetivo era replicar um documento oficial real e com uma fidelidade altíssima. É tipo pedir para um artista desenhar um modelo de nota de dinheiro para um jogo de tabuleiro e depois usar esse desenho para falsificar dinheiro de verdade. Sacou? A Genions foi fundo nisso. Eles analisaram os metadados na imagem falsa, aquelas informações escondidas dentro do arquivo digital, e confirmaram que ela foi gerada usando o ChatGPT. E mais, aplicaram ferramentas de detecção de deepfake, que apontaram uma probabilidade altíssima, coisa de 98%, de que a imagem era de fato uma falsificação criada por IA. Isso confirma a origem e a natureza sintética do documento. Nossa! Peraí, então eles enganaram a própria IA para que ela produzisse a ferramenta do golpe? Uau! Mas a sofisticação não para por aí, né? Criar a isca é uma parte, mas garantir que ela chegue no alvo e não seja pega pelos sistemas de segurança é outro desafio enorme. Exatamente. E aí eles mostram um conhecimento técnico bem apurado, usando o que a gente chama de táticas living off the land. Essa expressão significa usar as ferramentas legítimas do próprio sistema operacional da vítima contra ela mesma. É uma forma de se camuflar, de parecer atividade normal do sistema. Em vez de mandar um programa malicioso óbvio, um .exe, por exemplo, que a maioria dos antivírus pegaria na hora, eles começam um ataque com algo que parece mais inocente. Um arquivo de atalho do Windows, aqueles com a extensão .lnk, sabe? Aí quando a vítima clica nesse atalho, achando que vai abrir o tal documento de identidade, o que acontece por baixo dos panos é bem diferente. O atalho .lnk não abre o malware direto.
Primeiro, ele chama o prompt de comando do Windows, o cmd.exe, que, por sua vez, executa comandos usando o PowerShell, que é outra ferramenta administrativa super poderosa e legítima do Windows. Só que tem um truque. Esses comandos PowerShell estão ofuscados. O que é ofuscado? Significa que o código malicioso está embaralhado, está disfarçado. Eles usam técnicas para esconder o comando real. Tipo, extrair pedacinhos de texto de uma sequência longa de caracteres que parece aleatória, para só no final montar o comando que realmente importa. Esse comando PowerShell escondido, então, ele faz a conexão com o servidor remoto que os hackers controlam. O servidor de comando e controle, ou C2. Pensa no C2 como se fosse o quartel-general digital dos atacantes, de onde eles mandam ordens e recebem os dados roubados. É desse C2 que eles baixam a imagem deepfake, a isca final que a vítima vê e, o mais importante, outros scripts maliciosos para continuar a infecção. E a evasão continua. Para dificultar ainda mais a vida dos antivírus, eles usam script em linguagens como AutoIT e BAT, também com várias camadas de obfuscação. Usam cifras tipo variações da cifra de Vigenère, um método clássico de criptografia, e técnicas como fatiamento de strings, que é quebrar o código em pedacinhos e depois juntar tudo de novo. Tudo para que a análise estática do antivírus não consiga ler o código malicioso. Outro truque é colocar atrasos. O código malicioso espera, 7 segundos antes de executar a próxima etapa. Por quê? Porque muitos sistemas de análise automatizada, as sandboxes, têm um tempo limitado para rodar um arquivo e ver se ele faz algo ruim. Se nada acontecer logo nos primeiros segundos, o sistema pode achar que é seguro. É um jeito de enganar a vigilância. E, finalmente, para garantir que o ataque continue rodando mesmo que o computador seja reiniciado, eles criam tarefas agendadas lá no agendador de tarefas do Windows. E, claro, fazem isso de forma dissimulada, dando para a tarefa um nome que parece legítimo, tipo atualização do Hancom Office. Hancom Office é um pacote de escritório super popular na Coreia. Assim, o malware continua rodando quietinho em segundo plano. É uma cadeia de ataque impressionante mesmo. Pela complexidade e pelas múltiplas camadas de engano. Fica muito claro como essas táticas de viver da terra, usando ferramentas do próprio Windows e essa ofuscação toda, tornam a detecção por antivírus tradicionais, aqueles que dependem muito de reconhecer assinaturas de malware que já são conhecidas, uma tarefa quase impossível. O malware nunca se mostra claramente, ele se esconde ali à vista de todos. Pessoal, só uma pausa rápida aqui. Se vocês estão achando essa análise sobre as novas táticas de ciberespionagem interessante, relevante, por favor, considerem compartilhar o canal e dar aquele like. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas discussões aprofundadas para vocês. Bom, retomando, a história fica ainda mais complexa, porque o uso de IA pelo Kim Suk e outros grupos norte-coreanos não se limita a criar deepfakes para phishing. Tem outra frente de atuação que é igualmente ou talvez até mais preocupante. Usar IA para conseguir empregos reais em regime remoto dentro de empresas de tecnologia nos Estados Unidos. As fontes até mencionam o uso de outras ferramentas de IA generativa para isso, como o Cloud, da Anthropic. Sim, essa é outra vertente que mostra bem a versatilidade com que eles estão aplicando a IA. O objetivo aqui é diferente, é a infiltração de longo prazo. A IA é usada para construir identidades falsas completas, não só um documento, mas uma persona digital inteira que seja crível. Ela ajuda a gerar currículos que parecem autênticos, otimizados para as vagas, ajuda a escrever cartas de apresentação personalizadas, convincentes para cada empresa, e tem relatos de que a IA é usada até depois da contratação, auxiliando o agente infiltrado a fazer tarefas técnicas básicas, a responder e-mails, comunicações internas ou até participar de discussões técnicas por texto, mantendo a farsa. Eles se passam por desenvolvedores de software, engenheiros de dados, especialistas em TI. Nossa, isso de conseguir emprego é quase mais assustador que o phishing. Mas como eles conseguem manter essa farsa depois de contratados? Não são descobertos em entrevistas por vídeo, por exemplo? Não precisam mostrar o rosto? É um desafio para eles, com certeza. As fontes sugerem que eles miram bastante em vagas remotas, né?
E muitas vezes em posições que, pelo menos no início, não exigem tanta interação por vídeo ou voz. Podem usar desculpas tipo, problemas de conexão, ou dizer que preferem comunicação escrita. E como eu falei, a IA pode ajudar a manter a comunicação por texto ou e-mail fluindo de forma bem incrível. O ponto crucial para eles nem é ter uma performance brilhante no trabalho, mas sim conseguir o acesso. Uma vez que eles estão dentro da rede da empresa como um funcionário legítimo, aí as portas se abrem. E qual a dimensão desse problema? A gente está falando de uns poucos casos isolados ou é algo maior? Olha, as estimativas de fontes do governo americano são alarmantes. Fala-se que esse esquema permitiu que agentes norte-coreanos que são legalmente proibidos de trabalhar para empresas americanas por causa das sanções conseguissem se infiltrar em mais de 300 companhias nos Estados Unidos. E não são empresas pequenas, não. A lista inclui gigantes da tecnologia, marcas globais tipo Google, Amazon, Nike, Nvidia. A escala potencial é enorme. O impacto aqui é devastador em duas frentes, financeira e estratégica. Financeiramente, estima-se que essa fraude de identidade para conseguir emprego já gerou mais de 17 milhões de dólares, dá uns 94 milhões de reais, para os indivíduos e, muito provavelmente, para o regime norte-coreano. É um jeito direto de conseguir moeda estrangeira e financiar o Estado burlando as sanções. Mas o risco estratégico talvez seja ainda maior. Pensa bem, ter agentes infiltrados, mesmo que remotamente, nessas empresas. É uma oportunidade de ouro para espionagem industrial, para roubo de propriedade intelectual valiosa, novas tecnologias, algoritmos, planos de produtos, acesso a segredos comerciais, dados de clientes. E talvez o mais perigoso, acesso às redes corporativas internas. Esse acesso pode ser usado como ponto de partida para ataques cibernéticos mais profundos, sabotagem, ou para comprometer a cadeia de suprimentos de software. É um risco massivo para a segurança nacional e econômica. De novo, a gente vê a conexão clara com os objetivos de longo prazo de Pyongyang. Realmente, a ideia de ter um espião trabalhando remotamente dentro de uma gigante de tecnologia e ainda por cima auxiliado por IA é material de pesadelo para qualquer CISO, né? Qualquer chefe de segurança da informação. E o que é fascinante aqui, pensando do ponto de vista da análise de ameaças, é perceber que a IA não está substituindo as táticas antigas deles. Ela está potencializando. O Kingsuke, por exemplo, está costurando essas novas capacidades de IA, tipo gerar deepfakes ou textos convincentes, no manual de operações que eles já tinham, que já era bem estabelecido. Eles continuam usando malware furtivo para roubar senhas e credenciais, o keylogging, que grava tudo que é digitado, captura da área de transferência, o famoso clipboard, e continuam usando técnicas cuidadosas para extrair os dados roubados aos pouquinhos, a exfiltration, em pacotes pequenos para não chamar a atenção dos sistemas de segurança. A IA entra como uma camada extra de sofisticação, tornando o processo todo mais eficaz, mais difícil de detectar. E as empresas de IA? Elas estão cientes desse abuso? Tem alguma reação acontecendo? Sim. Existe uma consciência crescente sobre isso. A OpenAI, por exemplo, a criadora do ChatGPT, anunciou publicamente em fevereiro desse ano que baniu várias contas que eram associadas a grupos de hackers patrocinados por estados, incluindo o Kingsuke. Isso depois de detectarem o uso dos modelos deles para atividades maliciosas tipo reconhecimento de alvos, gerar conteúdo para phishing. Mas mesmo assim, a preocupação entre os especialistas só aumenta. O Moon Chong-yan, que é o diretor da Genius, a empresa que expôs o caso dos deepfakes militares, ele expressou um receio que é compartilhado por muitos. E isso é só a ponta do iceberg. A grande preocupação é como a IA vai poder ser usada no futuro para, planejar ataques de forma autônoma, desenvolver novos tipos de malware que aprendem e se adaptam sozinhos, ou criar ferramentas de hacking super personalizadas e ainda mais difíceis de pegar. Essa evolução acelerada das ameaças, que está sendo impulsionada pela IA, levanta uma questão crucial sobre as defesas, né? Fica muito evidente que as abordagens tradicionais de cibersegurança já não estão dando conta do recado.
Antivírus que só olham a assinatura de maior conhecido, ou firewall que só protege o perímetro da rede, aquela ideia antiga do castelo com um fosso, isso é insuficiente contra adversários sofisticados, patrocinados por estados, que usam IA e táticas avançadas para fugir da detecção. Isso levanta uma questão importante, tá? E como as organizações podem se proteger nesse novo cenário? A defesa precisa ser muito mais dinâmica, sabe? Inteligente, focada em comportamento, não só em assinatura estática. Ferramentas modernas como as plataformas de detecção e resposta de endpoint, o EDR, são absolutamente essenciais hoje em dia. Pensa no EDR como um guarda inteligente instalado em cada computador, cada servidor. Ele não fica só procurando por malwares conhecidos. Ele monitora continuamente o que os programas estão fazendo. Atividades suspeitas, tipo um arquivo de atalho.lnk executando comandos estranhos, o uso do PowerShell de forma ofuscada, a descompressão de arquivos de um jeito incomum ou a comunicação com endereços na internet que são conhecidos por serem servidores de comando e controle C2. Tudo isso pode ser detectado pelo EDR em tempo real. Além disso, com o trabalho remoto e o uso de serviços em nuvem virando a norma, aquele conceito de perímetro de rede meio que desapareceu, né? Por isso, modelos de segurança como o Zero Trust, a confiança zero, se tornam fundamentais. A premissa é simples: nunca confie, sempre verifique. Ninguém, nem mesmo o usuário que já está dentro da rede, deve ter acesso irrestrito a tudo. Cada tentativa de acesso a dados ou sistemas tem que ser autenticada e autorizada de novo. Arquiteturas como o SASE, Secure Access Service Edge, ajudam a implementar essa filosofia. Elas integram a segurança diretamente na borda da rede, onde quer que o usuário esteja, aplicando políticas de segurança que são consistentes e adaptáveis. A defesa precisa ser tão distribuída e inteligente quanto os ataques são. Certo, excelente explicação. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente discutiu aqui, vamos fazer uma recapitulação super rápida? O cenário é o seguinte: grupos de hackers ligados à Coreia do Norte, com destaque para o Kinsuki, estão adotando inteligência artificial, ferramentas como ChatGPT e Claude, de uma forma bem criativa e perigosa. Eles usam IA para fabricar identidades falsas que são incrivelmente realistas, desde carteiras de identidade militar, para golpes de phishing super direcionados, até perfis profissionais completos para conseguir empregos remotos e se infiltrar em grandes empresas de tecnologia aqui no Ocidente. Para fazer tudo isso funcionar, eles desenvolveram técnicas avançadas para enganar não só as vítimas humanas, mas também as próprias plataformas de IA e os sistemas de segurança tradicionais tipo antivírus. Usam táticas de viver da terra, ofuscação. O objetivo final por trás disso tudo parece ser duplo. Primeiro, apoiar a espionagem global de Pyongyang e, segundo, gerar receita para o regime, ajudando a contornar as sanções internacionais. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a gente está testemunhando o surgimento de uma nova e francamente inquietante fronteira na cibersegurança. Uma fronteira onde a IA se torna uma arma poderosa nas mãos de atores estatais. Isso deixa a gente com uma reflexão importante sobre o futuro, né? A mesma tecnologia de IA, que promete revolucionar a medicina, a ciência, o nosso dia a dia, está sendo rapidamente adaptada para o crime e para a espionagem. A capacidade de gerar desinformação convincente, criar ataques personalizados em massa, automatizar tarefas de hacking complexas, isso está ficando mais acessível. Não só para estados-nação, mas potencialmente para outros grupos mal intencionados no futuro. É um desafio gigantesco que exige vigilância e inovação constantes na defesa. E com essa reflexão, a gente lança a pergunta para quem está nos acompanhando. E aí, o que vocês acham do uso da inteligência artificial por esses grupos para fins de espionagem e fraude? É um desenvolvimento inevitável da tecnologia ou é algo que pode ser controlado? Dê sua opinião nos comentários, queremos muito saber o que vocês pensam sobre isso.